Então, pessoal, hoje, no dia 27/8, nós estamos fazendo a revisão para avaliação mensal de português. Pois não? Pois não, Arthur? Tá bom. Então, o Arthur desistiu de falar. Então, professora, mas eu tô com a minha... Arthur, eu não consigo te entender. Então, vamos fazer assim, Arthur. Agora, você Professora, desliga o eu tô aqui. microfone. Oi. Arthur, você desliga o microfone agora, por favor, para a gente dar continuidade na revisão, tá bom? Por favor, muito obrigada. Então, pessoal, todas as perguntas da prova, elas são baseadas neste texto que eu vou ler para vocês. Então, o que vocês têm que fazer agora, neste momento? Prestar atenção e ouvir a história, porque delas vão sair todas as perguntas. Tá combinado? Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3, prestando atenção. Leia o texto a seguir. Adivinha, adivinhão? Era uma vez um homem muito sabido, mas infeliz nos negócios. Já estava ficando velho e continuava pobre como Jó. Pensou muito em melhorar sua vida e resolveu sair pelo mundo dizendo-se adivinhão. Dito e feito, arranjou uma trouxa com a roupa e largou-se. Depois de muito andar, chegou ao palácio de um rei e pediu licença para dormir. Quando estava ceando, o rei lhe disse que o palácio estava cheio de ladrões astuciosos. Vai o homem e se oferece para descobrir tudo, ficando um mês naquela beleza. O rei aceitou. No outro dia, o homem passou do bom e do melhor e não descobriu coisa alguma. Na hora de cear, quando o criado trazia o café, o adivinho exclamou, referindo-se ao dia que passara: está visto. O criado ficou branco de medo, porque era justamente um dos larápios. No dia seguinte, veio outro criado ao anoitecer e o adivinhão repetiu: o segundo está aqui. O criado, também gatuno, empalideceu e atirou-se de joelhos, confessando tudo e dando o nome do terceiro cúmplice. Foram presos e o rei ficou satisfeito com as habilidades do adivinho. Dias depois, roubaram a coroa do rei e este prometeu uma riqueza a quem adivinhasse o ladrão. O adivinho reuniu todos os criados numa sala e cobriu o galo com uma toalha. Depois explicou que todos deviam passar a mão nas costas do galo. O adivinho, cada vez que alguém ia meter o braço debaixo da toalha, fazia piruetas e dizia alto: adivinha, adivinhão, a mão do ladrão. Todos acabaram de fazer o serviço e o adivinho mandou que mostrassem a palma da mão. 2 homens estavam com as mãos limpas e os demais sujos de fuligem. Prendam esses 2, que são os ladrões da coroa. Os homens foram presos e eram eles mesmos. A coroa foi achada. O adivinho explicou a manobra. O galo estava coberto de tisna, de panela, emporcalhando a mão de quem lhe tocasse nas costas. Os 2 ladrões
não quiseram arriscar a sorte e, por isso, fingiram passar a mão. Apenas os que faziam ficando com as mãos limpas, que eram os ladrões. O rei deu muito dinheiro ao adivinhão, e este voltou rico para sua terra. Boaventura de Araújo, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá, quero ver a carinha de vocês. Faz um joinha para Pro, quem entendeu a história? Então, vamos lá, vou primeiro fazer umas perguntinhas para o Thomas. Primeiro, Thomas, este homem, ele era muito sabido ou ele era adivinho de verdade? Não, ele te enganou, tá vendo? Ó, ele não era adivinho, ele era muito sabido. Ele pensava Adivinho e fazia de planos verdade? para descobrir as coisas. Tá bom? Sabido, ele era inteligente, entendeu? Muito sabido. Thomas. Que? Ah, Thomas não, é o Nicolas. Obrigada, Thomas. Ô, Nicolas. Liga o microfone, Ni. Vamos lá. Nicolas, nessa história, dá para saber onde aconteceu? Fala o lugar que aconteceu? Não, da história, onde aconteceu. Dá para saber assim, foi lá na Bahia, foi no Ceará, foi em São Paulo. Tá falando? Sim. Onde você acha que foi? Não sei. Você não lembra? Fala para ela que você não lembra. Eu não lembro. Então, tá bom. Então, pessoal, essa história, ela fala um dia, era uma vez, não tá falando o dia certo, nem aonde foi, só está contando uma história que aconteceu. Inventada, lógico, tá? Gabriel. Oi. Você sabe me dizer os personagens deste conto? O sabido, o rei, os ladrões e... acho que só. Basicamente são esses, né? Isabela Cristina, Oi, Bruno. esse tipo de texto que começa com era uma vez, como nós chamamos esse tipo de texto? Um conto? Isso, exatamente, conto, muito bem, parabéns. Isalira. Oi, tia. Oi, Romeu, tudo bem? Boa tarde. Oi, tia. Então, Isalira, vamos lá. Neste conto, né, existem várias frases, vários momentos que estão... lembrei da minha pergunta aqui, ó. Isalira, tem uma parte do texto que fala assim, que ele colocou as roupas numa trouxa. O que você acha que é uma trouxa? Não sei. Não sabe? Fala, não sei. Não sabe? Não sei. Não sabe? Alguém sabe o que é uma trouxa? Botou as roupas numa trouxa. Não sei, Pro. Um saco cheio de roupa? Quem falou? A Sabrina? Isso, Sabrina. Colocou, tipo, fez uma mala, uma sacola, tipo, fez uma trouxa de roupas e foi embora.
Isso mesmo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as questões da avaliação. Thomas não. Romeu, a mamãe tá aí do lado? A mamãe tá aí do lado? Romeu! Romeu! Não. Não? Então depois eu vou falar com ela, porque tem um texto antes, tá, Romeu? Para você saber da história. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui as questões da prova agora, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, continuando. Aqui, vamos lá. Na primeira questão da prova, está dizendo assim: existem muitos textos como esse que você acabou de ler, no caso, vocês acabaram de ouvir, que iniciam desta maneira. Era uma vez. Quando os textos começam com era uma vez, que tipo de texto é? Uma instrução de jogo? Uma receita de bolo? Uma notícia sobre futebol? Ou um conto maravilhoso? Responde para mim, Isabela Cristina. Um conto maravilhoso? Muito bem. Segunda pergunta. Os personagens deste texto não são citados pelos seus nomes. São chamados de o homem, o rei, o criado, segundo criado e os dois homens. Quem é o personagem principal? Isto é, o personagem mais importante da história, Gabriel? O sabido. Não. Ó, essas palavras aqui, ó. O homem, o rei, o criado, o segundo criado ou os dois homens? Ah, os dois homens. Os dois homens são mais importantes na história, Gabriel? Ah, não. É o rei. Também não. Agora você perdeu a chance, Gabriel. Vamos lá. Eu vou falar agora, vou perguntar para Alícia. Quem é o personagem mais importante dessa história, Alícia? O homem, o rei, o criado, o segundo criado ou os dois homens? Tia, pode ler de novo para mim, por favor? A pergunta É. tem essa história, né? Que aprendeu. Quem que é o personagem mais importante? O homem, o rei, o criado, o segundo criado ou os dois homens? O rei. Não. Para outra pessoa, vamos ver agora. Sabrina. Sabrina. Quem é o personagem mais importante desta história? Fala de novo. O criado? Não. Nicolas. Nicolas, quem que é o personagem mais importante dessa história? Fala pra ela. Dois moços. Os dois homens. Dois homens. Não, pessoal, não. Vamos lá, se ninguém acertar, eu vou ler de novo a história, hein? Thomas. Não. Thomas. O homem. Pessoal, parabéns. Do jeito que está escrito aqui, com letra minúscula, vocês vão escrever aqui. Se der para arrastar a palavrinha, vocês vão arrastar. No papo, Se não eu já der, mandei um monte é para de escrever. homem. No papo, eu já mandei um monte de homem. Entendi. É porque eu não chamei você, né? Então, pessoal, o homem é a pessoa mais importante dessa história. Por quê? Tá contando a história dele, que ele era muito sabido, que ele criou situações, ele planejou para ele adivinhar. Falava que era um adivinhão, mas ele não era. Ele era muito inteligente, tá certo? Vamos para a questão 3.
No início do texto, há várias informações que falam sobre o homem. Qual delas justifica o fato dele acabar descobrindo quem eram os ladrões? Vamos lá, vou chamar agora a Mariane. Mariane. Oi. Então, vamos lá. Mariane. Qual é a que está certa? Ó, ele falava... O que justifica o fato dele acabar descobrindo quem eram os ladrões? Ele era muito sabido? Ele era infeliz nos negócios? Ele estava ficando velho? Ou ele continuava pobre? Muito sabido. Muito sabido, isso mesmo, muito bem. Na quarta pergunta, releia esta frase. Pensou muito em melhorar sua vida e resolveu sair pelo mundo dizendo-se adivinhão. Com essa frase, podemos entender que o homem era um adivinhão de verdade ou ele não era um adivinhão, Romeu? Ele era um adivinhadão. Não, ele não era. Ele não era um adivinhão. Ele era sabido. Então, ele fez de conta que era um adivinhão. Tá? Vamos lá. Para a questão 5. Releia esta frase. Arranjou uma trouxa com uma roupa e largou-se. Que palavras, tem duas, tá? Poderiam substituir trouxa nessa frase. Isalira. Tem as palavras mala, bobo, sacola e tolo. Qual você acha que é? Sacola. O Romeu, desliga o microfone. É a Isalira. Mas eu não falei. Ah, não, tá bom. Desculpa, é que eu vi seu microfone ligado aqui, tá? Isalira, você. Cadê a Isalira? Ah, Michelle Lira, tá aqui. Isa. Ó, trouxa de roupa pode ser uma mala? Sim, muito bem. Pode ser bobo? Não. Pode ser sacola? Sim. E pode ser tolo, que é a mesma coisa que bobo? Não. Muito bem, obrigada. Vamos lá. Leia as informações a seguir. Além dos personagens não serem apresentados pelos seus nomes, também não sabemos em que lugar, país, cidade essa história aconteceu. Só sabemos que a maior parte dela ocorreu no mesmo lugar. Essa história ocorreu num lugar. Ocorreu numa floresta? Ocorreu numa praça? Ou ocorreu num castelo? Fala para mim, por favor, Isabela Cristina. É na C. Que é o... Castelo. Muito bem, isso mesmo. Obrigada, Isa. Os personagens não são... Ah, outra questão agora, tá? Os personagens não são apresentados pelos seus nomes. Também não tem definição de lugar. Onde a história aconteceu. Também não sabemos quando ela ocorreu, mas encontramos algumas expressões que nos dão alguma ideia de tempo. Qual expressão a seguir não dá ideia de tempo? Pessoal, essa daqui, ela é mais difícil. Eu vou chamar aqui o senhor Gabriel. Quero ver se ele está prestando atenção na aula. Vamos lá, Gabriel? Vamos. Então, dessas frases aqui, Gabriel, que eu vou falar para você,
Você vai falar se sim ou não. Ideia de tempo é assim, ó. Quando fala antes, depois, durante, na hora, no dia seguinte. Quando eu falo assim, eu estou dando noção de tempo. Aqui nessas frases, você vai dizer para mim qual é a frase que não está falando sobre uma noção de tempo. Eu vou ler e você vai falar sim ou não, tá bom? Tá. Depois de muito andar, é de tempo? Sim. No outro dia? Sim. Na hora de cear. Cear é comer, tá, pessoal? Sim. Dito e feito. Não. No dia seguinte. Sim. Ao anoitecer. Sim. Dias depois. Sim. Então, a única aqui não é, Gabriel. Qual é? É o dito e feito. Muito bem. Vamos para a questão 8. Leia as informações a seguir e, de acordo com o texto, o homem pensou em uma coisa e os criados entenderam outra. Releia as frases. Um dia visto. O segundo está aqui. Um está visto, o segundo está aqui. Então, essas frases a seguir expressam o que os dois personagens da narrativa pensaram. Aí a gente tem que associar o que o homem falou e o que o criado entendeu, tá bom? Olha lá. O homem disse e o criado disse. Quais são as frases do outro lado? Um dia está visto. Um ladrão está visto. O segundo dia está aqui. O segundo ladrão está aqui. Então, tem o que o homem disse e o que o criado entendeu. Vamos lá para Sabrina. Sabrina. Oi. Ó, eu vou falar a frase e você vai falar se foi o homem ou o criado, tá bom? Como coloca Tá? letra maiúscula mesmo? Como que coloca letra maiúscula mesmo? É, igualzinho tá aqui. Professora, É o capítulo, saindo do nada. Ah, e agora, você tá vendo? Você entendeu a pergunta? Eu não consegui escutar. Ah, entendi. Então, tá bom. Eu vou chamar quem estava escutando. Vou chamar aqui o Romeu. Romeu. Então, é assim, ó. Tem a frase. Não sei. E você vai falar se foi o homem. Você não sabe, Romeu? Você não viu a história? Porra. Então, vamos lá, gente. Quem que eu vou chamar aqui? Vou ter Nicolas, vamos você, Nicolas? Sim, eu tô fazendo com o pad, então eu peguei aqui um negócio aqui, ó, pra copiar os que estão dizendo. Isso. Me bateu. Tá louco? Eu fui pegar o celular. Ah, Para de ser xarope. Ele me bateu. Olha, tudo junto, né? Nada separado. Vem, Nicolas. É, eu coloquei já. Nicolas, obedece a mamãe, tá? Vamos lá. Nicolas, tem aqui o que o homem disse e o que o criado entendeu. Porque o homem falou uma coisa e ele entendeu outra porque ele era ladrão, tá? Então, quem foi que falou? Um dia está visto. Foi o homem ou o criado? Foi o homem ou foi o criado? Tá perguntando. Criado? Fala pra ela, Nicolas. Criado? Um dia está visto, Nicolas, foi o homem quem disse. Vamos para outra, Nicolas. Um ladrão está visto. Quem entendeu isso? Foi o homem ou o criado? O criado?
Isso. E depois, Nicolas, quando falou assim, ó, o segundo dia está aqui. Quem foi que falou? O homem ou o criado que era ladrão? O homem. O homem? Isso. E por último, Nicolas, a pessoa entendeu? O segundo ladrão está aqui. O criado. Muito bem, o criado. Então, gente, vocês vão pôr A quando for o homem e B quando for o criado. Se der para arrastar, ó, pode arrastar. Se quiser escrever, tem que escrever em letra maiúscula, senão considera errado. A última questão, vou chamar o Thomas. Ô, mãe. Oi, Thomas, vamos lá. Podemos dizer que esta é uma história com um final feliz, porque o homem alcançou o objetivo que tinha lá no início da história? Sim, pois seu objetivo era prender ladrões, tá certo isso? Sim ou não? O que você acha? Sim. Vou ler de novo. Presta atenção, Thomas, ó. Lembra lá no começo do texto? Ele era pobre, ele era muito pobre, ele queria ficar rico. Então, vamos prestar atenção nas alternativas. Essa história teve um final feliz, sim. Mas por quê? Sim, pois o objetivo era prender ladrões. Ele queria prender ladrões? Não. Não. Sim, pois o seu objetivo era morar no palácio? Não. Sim, pois seu objetivo era ganhar muito dinheiro. Sim. Muito bem. E a última? Sim, pois seu objetivo era fazer adivinhações. Não. Ok. Muito bem, tá certo. Pessoal, agora eu quero que vocês falem para mim se vocês ficaram com dúvida. Não. Ficou. Quem ficou com dúvida? Nenhuma dúvida. Não ficou? Pode fazer a provinha lá, tá bom? Pode sair e fazer a provinha. Quem ficou com dúvida, espera aqui a conversa. Tchau. Professora, Tchau, professora. Tchau. Quem tá com dúvida, fica. a gente Tchau. Tchau.